Antônio Conselho. Olá, agradeço a todos vocês que estão de volta no nosso canal Tribo dos Santos. Justiça e paz para todos nós. Escrevi um artigo intitulado Nietzsche versus Maomé, o Estado Islâmico, Protestante, Ortodoxo, Católico e também Jesus contra o poder do Estado e o poder da religião. E ainda, o dia da expiação. Em razão da extensão deste artigo, subdividi-o em 4 partes, para efeito de palestra através de vídeo. O link do artigo, na forma de texto, está abaixo deste vídeo. Nesse texto, forneço dados referentes a autores e outras formas de informações que serviram para dar embasamento ao tema pesquisado. Nesta primeira parte do tema Nietzsche versus Maomé, vamos focalizar, a título de introdução, um quadro geral pertinente ao tema. Nietzsche sacou genialmente quem foi o mentor de Maomé, qual o caráter desse mentor e o modo dele operar. Antes de adentrarmos neste ponto, resumidamente traçaremos, segundo a sócio-história em tempo muito longa, de muita longa duração, a genealogia dos sucessivos estados religiosos que se desenvolveram como uma reação em cadeia para combater e neutralizar especificamente o movimento revolucionário, igualitário, descentralizado, anti-hierárquico, etc., que o Jesus histórico houvera desencadeado. E que seus apóstolos deram prosseguimento. Vejamos o quadro geral dessa reação em cadeia e seus desdobramentos. A partir do começo da queda e fragmentação do Império Romano, com Constantino I, imperador, iniciando em 330 a criação do Império Bizantino e convocando, logo a seguir, em 325, o Concílio de Nicéia, então teve início o esboço da formação de 2 grandes blocos religiosos, a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica, ambos caracterizados pelo reacionário modelo hierárquico e autoritariamente centralizado de instituição social religiosa. Modelo reacionário esse criado quase 300 anos antes pelo contra-revolucionário Paulo de Tarso, o anticristo. A sua igreja pseudo-cristã. Na realidade existente da época de Constantino, essa igreja hierarquizada se apresentava ainda de modo fragmentado, cada qual sob a direção de bispo e um patriarca. A partir da intervenção conciliadora exercida por Constantino I, o bloco católico e ortodoxo se mantiveram claramente associados às respectivas formas de governo de Estado. A Igreja Católica, sediada em Roma e aliada com o Estado do lado ocidental do Império, já em decadência. A Igreja Ortodoxa, sediada em Constantinopla, é aliada ao Estado bizantino, do lado oriental do Império. Finalmente, em 455, o imperador Valentiniano III proclamou um decreto determinando que todos os bispos ocidentais se submetessem à jurisdição do Papa em Roma. A Igreja Ortodoxa permaneceu fragmentada, não seguiu essa ordem. Na Europa Ocidental, o desenvolvimento do regime feudal, caracterizado pela descentralização política, os feudos, descaracterizou os aspectos pertinentes à noção de Estado, embora o regime feudal estivesse articulado ao modelo católico de instituição social hierarquizada
e autoritariamente centralizada, que sobreviveu à queda do feudalismo e vem acompanhando, ao longo da Idade Moderna, a criação e manutenção do Estado moderno. O Estado moderno se desenvolveu na Europa Ocidental, no final do século XV e logo no início da Idade Moderna, com a ascensão do absolutismo, do mercantilismo e do capitalismo. Ele pode ser definido, grosso modo, como uma poderosa e autoritária centralização política e legislativa de natureza coercitiva, dotado de soberania, de um corpo burocrático, de delimitação territorial e nacional, etc. Dois modelos de Estado se desenvolveram, então, o modelo de Estado católico e o modelo de Estado protestante. O modelo de Estado católico, a exemplo da França, Itália e outros, foi condicionado pelo desenvolvimento e globalização do capitalismo e pela concorrência com o respectivo modelo protestante de Estado, o qual é caracteristicamente mais empreendedor que o Estado católico, em decorrência de seguir mais fielmente a ética protestante, isto é, o espírito do capitalismo. Incremento racionalmente orientado e insaciável da produção, do consumo e da acumulação capitalista. Ao longo da modernidade, alguns estados-nação se transformaram em termos estatísticos quanto à hegemonia religiosa, mas todos se mantiveram sob a égide do modelo paulino de instituição religiosa hierarquizada e autoritariamente centralizada, e sob a égide do espírito do capitalismo também. A ética econômica do entesouramento, enquanto resquício do feudalismo sob a égide da Igreja Católica, que os estados-nação católicos ainda arrastavam consigo ao longo da modernidade, então teve que se adaptar e acompanhar ao espírito do capitalismo. Uns se adaptaram mais rapidamente e plenamente, por exemplo, França, Itália. Outros se adaptaram menos, a exemplo de Portugal e da Espanha, que inauguraram, entretanto, a formação de grandes impérios, mas não acompanharam o ritmo. Outros estados-nações que no início da modernidade ajudaram ao desenvolvimento da ética protestante, agora vem se desvencilhando de toda a podridão religiosa, ou pelo menos em parte dela, a exemplo da Holanda. Em cerca de 622, Maomé se inspirou no modelo hierarquizado de instituição religiosa autoritariamente centralizada, criado por Paulo de Tarso Anticristo, e alguns dos métodos empregados por este para a criação da sua igreja. Desse modo, Maomé criou sua instituição religiosa hierarquizada, com algumas inovações, conforme veremos mais adiante, ou melhor, na terceira parte desse trabalho. Veremos de modo mais detalhado. Mas assim, Maomé iniciou o modelo geral do Estado Islâmico e da respectiva civilização sarracena, que se expandiu e que durou de 630 a 1300. O modelo de Estado Islâmico permanece, entretanto, até hoje, embora diferentes governantes desses estados modernos, Egito, Síria, etc., foram submetidos, desde o início da Idade Moderna, por governo de estados europeus hegemonicamente protestantes, a exemplo da Inglaterra, ou hegemonicamente católico,
a exemplo da França. A Inglaterra e a França combinavam entre si e dividiam áreas de influência no mercado global, além do Oriente Médio, que abarcava a formação de um vasto império colonial na América, África, Ásia e por aí afora. Mais adiante, os outros Estados-nações, Alemanha, Bélgica, Itália e outros, membros do centro dinâmico do sistema capitalista, também formaram impérios coloniais. Agora vejamos, vamos voltar no tempo e focalizar a revolução igualitária, fraternal e radicalmente pacifista desencadeada pelo Jesus histórico, na Palestina, subordinado ao Império Romano. O genuíno movimento revolucionário desencadeado pelo Jesus histórico, na verdade, se desenvolvera no seio e contra o Estado, não somente contra o Estado judeu e o Estado romano, enquanto um macro-estado em que o Estado judeu estava inserido, entre outros, mas também contra toda forma de Estado. Os escribas e sacerdotes planejaram, exigiram e obtiveram a morte do Jesus histórico. Logo após isto, os genuínos apóstolos e demais fiéis seguidores de Jesus incrementaram a revolução que o mestre houvera desencadeado, inicialmente em Jerusalém e a seguir a disseminado por todo o Império Romano, e mesmo fora dele, e mesmo além do Império. O genuíno movimento revolucionário desencadeado pelo Jesus histórico, na verdade, consistiu, embora de modo elementar, inicial, no modelo de formação social igualitário, fraternal e radicalmente pacifista. Se não, vejamos como ele se apresentou em Jerusalém. Diz lá o Novo Testamento. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-no alegremente por todos, segundo as necessidades de cada um. Isso está em Atos 2, 44, 45. Tem mais. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que era sua as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Está lá em Atos 4, 32. Vejamos agora o modelo servo de liderança exercida e recomendado pelo Jesus histórico. Esse modelo é importantíssimo e que se apresentava nas comunas descentralizadas sob a égide do Espírito de Deus e do Espírito de Jesus. O movimento revolucionário desencadeado por Jesus não era, porém, apenas igualitário, fraternal, etc. Ele era constituído de núcleos ou comunas descentralizadas, uma aqui, outra ali, e que ostensivamente anti-hierárquicas. A exemplo das 7 igrejas citadas no livro Apocalipse e representadas na figura de 7 candelabros de ouro. Confira lá, Apocalipse 1, 4, 11, 12 e 20, cujo modelo servo de liderança atuava, entre outras coisas, no sentido preciso de impedir o desenvolvimento da hierarquização e do clero profissional no interior do núcleo. Modelo servo este que o Espírito de Jesus representou no signo estrela. Está lá em Apocalipse 1,16. O modelo servo foi exercido exemplarmente e proposto pelo Jesus às lideranças que ele estava preparando, para elas darem continuidade e avançarem com a revolução. Vejamos apenas uma das muitas passagens do Novo Testamento em que o Jesus histórico deixou isso bem claro e evidente ao se dirigir às suas lideranças. Disse ele, Jesus está lá no texto, Jesus, porém, os chamou e disse-lhes,
Sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo, o servo de Deus. E os que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio para, não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Isso está em Mateus 20, 25, 28. Os grandes profetas individuais já conheciam a noção de servo como o revolucionário modus operandi peculiar ao ungido do Criador contra o poder do Estado, a exemplo do profeta Deutero-Isaías, no chamado Livro da Consolação. Veja o poema sobre o servo, Isaías 42, 1, 4 e outros. Está lá em Mateus 12, 18 e 21. O centro articulador das diversas comunas genuinamente cristãs consistia, de um lado, no Espírito Santo de Deus Criador, que no Apocalipse está representado na figura dos 7 espíritos que estão diante do trono. Confira Apocalipse 1, 4b. E do outro lado, no Espírito de Jesus, expresso literalmente, dele, e da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito, dentre os mortos e soberano sobre os reis da terra. Apocalipse 1, 5a. O forte carisma deixado indelevelmente pelo Jesus histórico na lembrança das pessoas do povo também contribuía para a manutenção do movimento revolucionário. Mas o Espírito do Criador e o Espírito de Jesus foram os que atuaram como centro articulador das diversas comunas descentralizadas. Ele que as articulava, enquanto havia indivíduo com fé neles. Vamos ver outro tema agora. O fato de Jesus atuar no sentido diametralmente oposto ao poder, de acordo com o modelo servo de liderança, também está demonstrado nas 3 tentações básicas do poder exercido e superado por ele. A aversão de Jesus em relação ao poder era tamanha que a sua vitória sobre a tentação do poder foi narrada como pré-condição do início da sua vida pública revolucionária. Isto está patente no episódio da vitória de Jesus sobre as 3 tentações exercidas pelo poder. Isso está lá em Mateus 4, 1, 11. Essas 3 tentações só podem ser entendidas como a relação entre, de um lado, um virtuoso jovem político intelectual destro, vigoroso e grandemente dotado tanto de conhecimentos como da capacidade de argumentação. E do outro lado, o desejo e o sentimento de ambição de poder. Relação esta inserida, de modo geral, na interação entre 3 contextos. Vamos ver aqui, o primeiro contexto é no quadro das interações pessoais, cujo tipo de conduta é motivado predominantemente por sentimentos de ordem odiosa e respectivos valores egoísticos. Nestas interações, os indivíduos estão representados lá no texto na figura de pedras, e enquanto estes indivíduos sejam usados como objetos de se extrair pão, isto é, valor e sustento, do modo como alguns indivíduos fazem, explorando outros indivíduos. Diz lá o texto: o tentador aproximou-se dele, Jesus, e lhe disse: se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Mateus 4,3. E Jesus superou, neste quadro, a tentação do poder. Senão, ele poderia ter se transformado no tipo de pessoa possessiva que atua no sentido de dominar e explorar outros indivíduos, que nós conhecemos muito. Segundo, no quadro dos mecanismos de produção e administração da violência cultural.
representado em ponto mais alto do templo de Jerusalém, ou seja, o sumo sacerdócio. Diz lá o texto: o demônio transportou Jesus à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito. Ele, Deus, deu aos seus anjos ordem a teu respeito, proteger-te-ão com cuidado, para não machucares os teus pés em alguma pedra. Está lá em Mateus 4, 5, 6. Jesus superou ainda, neste quadro, a tentação exercida pelo desejo e sentimento de poder. Caso não o fizesse, então ele poderia ter criado uma nova e poderosa instituição religiosa hierarquizada, ou ter conquistado o posto de sumo sacerdote judaico. Um terceiro quadro é o seguinte: o quadro dos mecanismos de produção e administração da violência política e econômica, representado em um monte muito alto, ou seja, o reinado, ou mesmo o império. Tirar o texto: o demônio transportou Jesus, uma vez mais, a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E disse-lhe: dar-te-ei tudo isto, se prostrando-te diante de mim, me adorares. Mateus 4, 8, 9. Jesus superou também, neste quadro, a tentação exercida pelo desejo e sentimento de poder. Caso contrário, ele teria se transformado num grande líder político, a exemplo de Davi, e criaria um grande império. Era isso que os judeus, a elite judaica, queria. O jovem Jesus, dotado das referidas virtudes, superou a tentação exercida pelo desejo e sentimento de ambição em relação ao poder. Nesses três contextos. Tentações estas que ele concebia como de natureza satânica, isto é, natureza do hiperopositor do Deus do amor, da justiça e do pacifismo. O indivíduo membro da podridão teológica e sacerdotal, pseudo-cristã, nunca aborda objetivamente as três tentações do poder. Precisamente porque ele não resiste à tentação do poder nos três sentidos. Primeiro, ele domina e explora outros indivíduos ideologicamente. E domina ideologicamente e explora economicamente. Ele se conduz voltado para criar ou manter a instituição religiosa, hierarquizada e poderosa. Ele procura se mancomunar com políticos para criar ou manter o poder do Estado. Veremos mais detalhadamente o caso das três tentações em outra palestra. Vamos ver agora. Jesus atuou no sentido de inverter os valores eleitos, tanto pelas elites como pela massa popular, sob o Império Romano. Ele agiu assim como estratégia de transformação social para uma sociedade mais justa e fraterna. Ou seja, transformação essa a ser obtida através da transformação, ou aprimoramento pessoal, ou humanização do indivíduo. Então, violentado, explorado e embrutecido sobremaneira, através dos mecanismos de produção e administração da violência, empregados pelas elites como meios de moldagem de conduta violenta, controle e mobilização social. Toda a sociedade funciona basicamente segundo os valores dela vigentes ou eleitos, mas o bloco ideológico ou a inteligência, o grupo de ideólogos da nação consiste no agente que atua elaborando, elegendo e inculcando esses valores nas pessoas do povo, formando a identidade cultural de uma nação ou de várias nações sob o mesmo império. Jesus atuou no sentido de inverter a natureza dos valores, então, vigentes no âmbito do grande Império Romano. E conseguiu, através dos seus fiéis seguidores,
propagar esses novos valores. Um número significativo das pessoas do povo ia assumindo tais valores, tais novos valores. Esse número foi o suficiente, não foi muito grande, mas foi o suficiente para solapar as bases valorativas sobre as quais o império estava erguido. Assim, esse império e o grande mercado que ele gerenciava, então, foram se enfraquecendo aos poucos e se fragmentando em 3 grandes civilizações. Na Europa Ocidental, metade ocidental do Império Romano, desenvolveu-se o feudalismo, na Idade Medieval, que teve início com o grande poder da Igreja, ou chamamos também de deserto cultural, ou ainda a Idade das Trevas, isso principalmente de 400 a 800, e se estendeu até 1500. Na Europa Oriental e demais parte da metade oriental do Império Romano, desenvolvera-se a civilização bizantina, que foi de 500 até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, em 1453. O Império Bizantino preservou, entretanto, em relação à Europa Ocidental, melhor nível de atividade comercial, industrial, cultural e também muitos aspectos administrativos do extinto Império Romano. A civilização sarracena, isso foi de 630 a 1300, originária da Arábia, como uma onda de expansão, estendeu-se sob parte da configuração espacial da civilização bizantina. Na parte da Península Ibérica também, e mais, ou seja, ocupou parte do que fora a metade oriental do extinto Império Romano, e mais alguma coisa. Os povos que integravam o Império Romano, então, valorizavam a riqueza, a força física, a beleza exterior, o poder, a inteligência, mas no sentido de astúcia e de mais coisas do gênero. Jesus inverteu isso tudo, com o objetivo preciso de transformar a injusta e violenta realidade social existente para uma forma mais justa e fraterna. Neste sentido, ele proclamou enfaticamente como de valor máximo novos modos de conduta, conforme consta no Sermão da Montanha. Confira lá Mateus capítulo 5 ao 7. E, em particular, nas bem-aventuranças. Em outros termos, Jesus histórico inverteu os valores então vigentes e proclamou como de máxima excelência moral, como gostam os filósofos, a disposição de um indivíduo escolher como padrão de medida dos sentimentos que motivam a conduta objetiva ou a sua ação social, os intensos sentimentos de ordem amorosa, tanto em relação a Deus como ao próximo. É a máxima de Jesus, amar ao próximo e a Deus como tudo sobre a tudo. Está lá em Mateus 22, 34 e 40. Isso em diametral oposição à ideologia aristotélica do meio termo, então em voga. Vejamos alguns dos valores, ou seja, bem-aventuranças, propostos por Jesus. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis, quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim.
Alegrai-vos, porque será grande vossa recompensa dos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo. Isso está lá em Mateus 5, 3, 14. Aqui concluímos a primeira parte do tema Nietzsche versus Maomé. Na segunda parte da palestra, que desdobrei em quadro, vamos abordar o ritual do dia da expiação, que Moisés empregou como forma hermética de linguagem, que descreve o contexto sócio-histórico conflituoso em que emerge o Cristo, simbolizado no carneiro, para o holocausto, e, do outro lado, o anticristo, simbolizado no bote expiatório, emitido vivo até Azazel no deserto. Conflito esse que se desdobra e transcorre em muita longa duração. Obrigado pela atenção e fique ligado em nosso canal Tribo dos Santos e se inscreva nele para ficar bem informado com abordagens sérias acerca de temas bíblicos e também de temas atuais, e se livrar das baboseiras inventadas por teólogos, sacerdotes e curiosos inescrupulosos. Justiça e paz para todos nós. Meu padinho Antônio Conselho.